Pode. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem estiver assistindo isso daí depois lá no YouTube. Você está no Bate-Papo Mayhem. Então, esse ano a gente vai fazer nossas reuniões virtualmente, né? Rodrigo está pedindo aqui, se você estiver no YouTube, dá já o seu like, o seu joinha, o sininho e essa tralha toda de YouTube. E hoje a gente vai falar um pouquinho de Umbanda, mas Umbanda bem raiz. E para isso eu convidei um irmão de maçonaria, pai de santo há mais... Era 40 anos, 10 anos atrás, que ele tinha o terreiro e tudo, né? Aí meu irmãozão, Valdir Persona, assim, acho que foi meu primeiro pai de santo aqui no Brasil, quando eu comecei, quando eu conto a história e tal. Eu fiz os primeiros cursos de magia com ele. E, cara, é quase um segundo pai para mim. Então, morrendo de saudade na pandemia, faz uns anos que eu não conseguia conversar com ele pessoalmente. Valdir, um prazerzão estar aqui com você, cara. Boa noite. Boa noite, meu querido Marcelo, meu irmão, mestre. Muita saudade de você. Estou feliz em ter participado, em estar participando dessa live com você. E agradecido por ter me convidado, né, para a gente bater esse papo gostoso aqui sobre Umbanda, um pouco do Candomblé, um pouco de raiz africana. E vamos fazer aquilo que a gente sabe. E, mais uma vez, muito agradecido, né, de você ter lembrado de mim. Bom, então para a gente começar, a primeira pergunta, o pessoal que acompanha esse blog, esse vídeo, eles geralmente perguntam, eles são todos estudantes e já estudiosos de ocultismo, de hermetismo, de religiões, e eles sempre a primeira pergunta que eles pedem para eu fazer é você contar a tua trajetória. Então, um belo dia você decidiu que ia para Umbanda, como é que foi a pessoa que está um dia um adolescente, uma criança, e aí de repente ele chega a um pai de santo com meio século de experiência dentro do terreiro. Como é que isso acontece? Bom, antes eu gostaria de me apresentar um pouquinho. Eu sou Valdir Persona, sou presidente da FRECAB, que é uma federação de resistência da cultura afro-brasileira, em Santo André, no ABC Paulista. Sou mestre maçom, já participei de várias atividades em loja e também, antes da pandemia, eu estava com um programa chamado A Voz dos Orixás, aqui na cidade de Santo André também. Bom, essa pergunta que você me fez, a gente tem que voltar bastante um pouco no tempo. Eu venho de uma família católica mesmo, aqueles papa-hóstia, aqueles... Meu pai foi um que colocou a pedra fundamental na igreja lá do bairro, para você ter uma ideia. E, inclusive, fez a gente fazer a primeira comunhão, catecismo, essas coisas todas. Mas na minha adolescência, pelos meus 17 anos, quase 18 anos, eu já não era mais nada. Não queria saber de religião, não tinha essa coisa. Isso lá nos anos 60 e pouco, 70, né, por aí. E eu tinha uma vizinha que trabalhava na casa dela, com Umbanda, fazia aquela coisa. Eu não entendia nada disso, isso aí era uma coisa para mim que eu não tinha nem ideia. E ela me chamava sempre para ir lá. E um dia eu fui. Eu fui lá, de repente, para mim foi de repente, mas parece que demorou horas. Eu acordei sentado no sofá, apavorado, meio esquisito. Aí perguntaram, e aí, tudo bem? E eu falei, o que aconteceu? O que vocês fizeram comigo? Vocês me deram alguma coisa para beber? Qualquer coisa? Não, você incorporou um baiano. Eu falei, gente, eu sou filho de italiano. Como assim um baiano? Sabe? É coisa que não tem nexo que vocês estão falando comigo. Mas aí falaram, e eu sou um capricorniano que meio cabeçudo. Quando eu vejo uma realidade da coisa, realmente eu faço. E aquilo me cafifou. Falei, puxa vida, será que coisa é essa? Né? Porque uma vez eu já tinha falado para minha mãe, para minhas irmãs, que se eu visse uma delas nesses terreiros aí, eu sairia de casa.
essas macumbas da vida, né? Falta de conhecimento, e principalmente, se hoje já é falta de conhecimento, você imagina lá nos anos 70, vamos dizer assim. E aí, Marcelo, eu realmente falei, bom, eu sou um médium. Aí eu fui procurar um terreiro. Aí procurei um terreiro, comecei a trabalhar há alguns anos ali, e de repente uma entidade falou para mim, olha, está na hora de você ter o seu. Você tem que partir para um seu canto, o seu terreiro, né? O seu local. E eu comecei. E só dei uma parada agora, depois de 48 anos, quase 50 anos, eu dei uma parada por causa da pandemia. Senão nós estávamos trabalhando até hoje. Nesse interim, eu fiz a raspagem, né? Fiz a cabeça, hoje eu sou um babalorixá, né? Sou filho de Ogum com um juntó de Iemanjá, com colo de Obaluaê. Mas as coisas, para você ter uma ideia, antigamente, quando nós fazíamos o santo, uma das coisas, olha que absurdo, ainda bem que hoje isso já não existe mais. Nós tínhamos que ir numa igreja, eu tinha que bater o paó, tinha que me ajoelhar, né, e pedir a benção para o padre. É um resquício, né, não sei se é escravidão ou como se poderia ser dessa forma. Mas hoje em dia não se faz mais isso. Graças aos orixás, graças a nosso Pai Oxalá, isso não mais existe. Mas eu cheguei a fazer isso aí. Mas algumas coisas foram mudando com o tempo. Algumas coisas que hoje não é nostalgia, não é porque eu sou um dos dinossauros, vamos dizer assim, na religião, mas tem algumas coisas que não está batendo com aquilo que eu aprendi lá atrás. Então, essa mais ou menos é a minha trajetória. E hoje eu tenho, acho que 40, 50 filhos, né, de santo, nós fazemos as nossas. Sempre toquei Umbanda, uma Umbanda de raiz, uma Umbanda de pé no chão, uma Umbanda com toque mais forte. Muitas pessoas acham que é um molocô, muitas pessoas acham que é um bandomblé, mas na verdade não é nada disso. Na verdade é um banda de raiz mesmo, onde nós trabalhamos com nossos mentores, os guias, os boiadeiros, os baianos, preto velho, os caboclos, os exus, as bombogiras. Essa é praticamente a minha vida, né? E no decorrer da nossa conversa, vou me lembrando de mais alguma coisa e a gente vai falando. Maravilhoso. Então a gente vai começar com a primeira pergunta e falar um pouquinho da história da Umbanda, né? Então, depois do teu terreiro, as coisas que aconteceram e tudo até montar. Mas conta um pouquinho, como é que é essa Umbanda de raiz? A Umbanda de raiz é assim, por exemplo, tudo, qualquer religião parece que precisa de um ponto de iniciar, olha, tal religião começou em tal ponto, em tal local, essas coisas todas. A Umbanda, ela fala muito de Zélia de Moraes, é um ponto, 1908, essas coisas todas. Mas, na verdade, a Umbanda ela é mais antiga. Ela já vinha através da lei dos sexagenários, do ventre livre, essas coisas todas, já vinha, e os aporreados, né, os escravos desaporreados, já vinham praticando a Umbanda, que era Ambanda, né, o pessoal falava muito sobre isso. E até tem o caso da macumba, né? Tem o caso do macumbeiro, que na verdade a macumba é um instrumento musical e era quem tocava era o macumbeiro, e como ele não incorporava, ele ficava olhando o terreiro para que os trabalhos coroassem êxito. E se alguém saía fora um pouco das coisas, ele ia lá, dava uma bronca, essas coisas todas. E
pessoal começou a ficar um pouco com medo dele, porque ele também usava muita capoeira para apartar qualquer tipo de briga, de discórdia, qualquer coisa assim. E foi crescendo esse nome como macumba, era um feitiço, essas coisas todas. Né? Na verdade, não é nada disso. Né? Macumba é um instrumento musical e quem tocava macumba era um macumbeiro, não podia tocar uns atabaques naquela época, então era muito restrito e caro também. Tem que ver essa parte também. Por isso, a Umbanda ela é muito mais antiga do que essa Umbanda que foi iniciada pelo Zélio de Moraes. E, pelo chão de raiz, que a gente chama, Marcelo, é uma Umbanda que a gente traz. Porque se você analisar a Umbanda, ela é uma função, uma junção de 5 religiões. Né? Mas a que predomina mais é a de matriz africana. Né? Tem o catolicismo através de santos, né? Tem os ameríndios, que é através das ervas, né? Do charuto, da fumaça, tem os pontos riscados, que são coisas do Oriente, essas coisas todas. Mas o âmago da coisa, né, é de matriz africana. E ali o ritmo, ele é um ritmo mais pungente, um ritmo mais forte, e é aquilo que a gente faz até hoje. Agora, tem alguns templos de Umbanda que trabalham de uma forma mais cadenciada, né? Uma forma mais leve, vamos dizer assim. Por isso que a gente chama a Umbanda de raiz. E é coisa que eu aprendi lá atrás, e logo vou fazer 50 anos de templos abertos, né? E continuo fazendo isso aí. Espero que tenha sanado alguma dúvida, se ficou alguma coisa, a gente vai falando no final. Maravilha. E quando você chegou e virou médium, então quem que era o teu pai de santo na época? Como é que foi o teu desenvolvimento mediúnico, as tuas entidades? Fala um pouquinho delas. Então, uma das coisas que é importante as pessoas entenderem, que todos os médiuns, né, todos, inclusive os filhos, seja de um pai ou da mãe, um babalorixá, um dirigente espiritual, também precisa, não importa a idade dele, não importa, por exemplo, o meu zelador de santo, ele cufou há uns 2 ou 3 anos atrás, mas eu já estou à procura de uma outra, porque é o ciclo, tenho que fazer isso. Eu sou pai, mas eu tenho que ser filho também. Eu tenho que aprender a todo dia e tenho que ensinar a todo dia. Nessa questão de a gente fazer esse tipo de fundamento, existe uma forma de fazer através de oferendas, através de coisas. E quando eu procurei o terreiro, procurei o Pai de Santo, aí existe na Umbanda um tempo de preparo. Né? Só que no meu caso, por exemplo, foi uma coisa assim que foi vindo um atrás do outro, já de uma forma, já dando ponto. Quando a gente fala dando ponto riscado, o ponto riscado, ele é o RG do guia. É ali, ele diz o que ele é, o que ele faz, a força dele, quais são os orixás que ele trabalha, né, para quem ele trabalha. E então já foi feito tudo isso, né? Foi seguido, foi uma coisa assim espantosa. Eu comecei a acreditar dessa forma. E, infelizmente, eu sempre falo isso nas palestras que eu dou, nos cursos que eu dou, infelizmente, eu sou um médium inconsciente. Eu não posso trabalhar sozinho, eu não tenho como trabalhar sozinho, porque o, o médium inconsciente ele está à mercê da quem está na frente dele, sabe? O consulente,
as ideias fogem. Então, quando o médium é consciente, ele tem essa disparidade de fazer sim ou não, através do próprio guia, conversar com o guia dentro de um núcleo espiritual rápido, coisas de milésimos de segundo, se aceita ou não. Então, aí continuei naquele tempo até chegar uns 3, 4 anos, parece, e aí abri o meu. E aí comecei, não parei mais. Aliás, parei agora por causa dessa pandemia, que só Você já vou começou lá voltar em Santo quando... André? Oi? Você já começou lá em Santo André? Já é no lugar onde ele estava? Não, 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 não. Não. Eu fiquei 25 anos na Zona Leste. Né? Eu morava na divisa de São Gaetano com São Paulo, que era Vila Prudente. Então, o meu tempo era ali, na Vila Califórnia. Né? O nome do bairro era Vila Califórnia. E aí eu fiquei 25 anos ali. Quando eu mudei para Santo André, eu até, infelizmente, um amigo nosso faleceu agora, esse convite aí, que era um dirigente espiritual também, que o templo dele fica em São Gaetano, ele que me arrumou esse local. E eu estou lá até hoje, né? Mas, sei lá, 20 e poucos anos também. É que chega uma hora, Marcelo, que a gente para de contar, sabe? Vai embaralhando um pouco os anos, né? Eu tenho, assim, a gente já está com algumas perguntas, mas acho que a gente pode conversar dos orixás primeiro. Eu tenho uma pergunta principal aqui para você, senhor. O que é magia? Qual é a tua definição de magia? Então, a magia é muito... O nome é pequeno, mas a coisa é muito complexa. Magia é tudo aquilo que você pode modificar, tanto para... eu vou usar a palavra bem e mal aqui, mas na nossa religião isso não existe. Né? Aquilo que você está pensando é você. Aquilo que você pede é você. Você é responsável pelos seus atos e por aquilo que você pede. Então, se é um bem para um ou mal para outro, depende da circunstância que você está, depende do ângulo que você está. Então, isso é muito relativo. Então, a magia é a transformação de algo visível, palpável, em alguma coisa que traz dentro da sua energia, né, aquilo que você espera dela. Agora, tem tem muita fantasia em cima de magia, tem muita fantasia em cima de dirigente espiritual, pai de santo, mãe de santo, né? Poderosos. Não, não. Nós temos alguns canais, né? Podemos abrir alguns portais e aí sim a gente consegue resolver aquilo que foi proposto. Cura. O Caminhos Abertos, quando a gente fala Caminhos Abertos, a coisa é muito, muito, muito profunda, porque às vezes todos nós somos médios de mais ou menos intensidade. E toda vez que você pode reparar, você que está nos vendo agora, você que está nos ouvindo e vendo, participando da nossa conversa aqui, se você for, por exemplo, sei lá, numa 25 de março, se você for num local assim, geralmente você volta um pouco com dor de cabeça. Às vezes você fala que foi o sol, alguma coisa que você comeu, o barulho, qualquer coisa, mas não. A sua aura entrou em contato com muitas outras auras, né? E você foi absorvendo alguma negatividade em cima disso. Então, é aí que nós fazemos os nossos banhos de ervas, é aí que nós fazemos as nossas defumações, é aí que nós usamos a magia, né, de limpar, né, a nossa espiritualidade. E
a responsabilidade também por estar como um pai de santo também é grande, em cima dos filhos de santo e tal. Você falou que chega um momento que você perde a noção do tempo, né? Então, como é que é a rotina de um pai de santo? Bom, um pai de santo, né, um dirigente espiritual, um babalorixá, ele tem que estar preparado psicologicamente para aquilo que seus filhos o procuram. Porque muitas vezes o ser humano ele é um pouco ingrato. As pessoas falam que o ser humano ele vive em bando, né? Ele não consegue viver sozinho, mas na verdade aquilo que você quer é só para você, para o seu umbigo. E isso estou falando de um modo não espiritual. Estou falando do modo, estou falando das pessoas que vão nos procurar. Depois eu falo dos filhos da casa, depois eu falo e essas pessoas, elas estão, na verdade, pouco importando o que você precisa, o que você vai fazer, vai usar, vai gastar. Ela quer o imediato, ela quer o imediato. E aí, muitas vezes, eu, no caso, já tenho essa liberdade de falar, olha, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, vai procurar outro canto, vai fazer outras coisas, que eu já cansei de fazer isso, não vou fazer mais. Para os filhos da casa, a responsabilidade é muito grande, porque você tem que plantar a semente, porque o intuito do ciclo é que algum desses filhos tenha o seu próprio tempo, para dar continuidade à nossa religião e religiosidade. Então, uma responsabilidade muito grande que você tem que olhar, perceber, conversar e analisar cada um dos seus filhos. Tem aqueles que querem aprender, tem aqueles que querem só estar, tem aqueles que querem status, tem uma série de coisas. Então, você tem que colocá-los no seu patamar, né? Tem que trazer a humildade em cima de tudo. O guia deles são iguais ao guia dos outros, não são maiores nem melhores, são iguais. Essas coisas todas que nós temos que conversar no dia a dia e ensinando também as nossas práticas, os nossos fundamentos, né? Ensinando nossos fundamentos, assim que a gente chama. Porque, na verdade, Marcelo, apesar de estarmos aí no século XXI, com a internet, com uma série de coisas, mas a nossa religião ela é passada de boca a boca, ela é passada ensinando e a pessoa fazendo, não lendo, fazendo. É fazendo que se aprende. Lendo se conhece, mas para aprender tem que fazer. Isso é uma dúvida que a Quaresma colocou, né? Se existe algum livro sagrado ou respeitado pela maioria dos umbandistas como sendo uma fonte, ou é muito individual, não é? Cada pai de santo, ele tem, cada dirigente, ele vai ter sua maneira de enxergar essa Umbanda? Então, porque aí é que está a forma que você traz os seus filhos, a forma que você traz o seu templo, vem geralmente de um guia-chefe, né? Vem de um guia. Quando eu falo guia, eu estou me referindo a um espírito daquele que ou é um baiano, ou é um boiadeiro, ou é um caboclo de algum. Isso porque na Umbanda não se recebe orixá, né? Se recebe, são seus caboclos que trabalham na linha dos orixás, né? Então, são eles que comandam o terreiro. Então, eles começam a trazer aquilo que é necessário para aquele local, para aquele filho, né? Para aqueles filhos. Então, não existe, desculpa aí, não existe um livro
Mas essa diversificação também é importante, porque ela faz com que exista uma evolução dentro da Umbanda. Tem algumas vertentes, que nem aquela do final do Rubens Saraceni, os magos, né? Que as pessoas aprendem de uma forma. Tem a nossa vertente, aquela que eu participo, daquela que eu bebi essa água, né? Que é a de raiz, que é essa que eu vou passar, que eu estou passando para os meus filhos. Já tenho até as pessoas que um dia eu vi que deram a passagem, eu já tenho quem vai comandar o templo, então está tudo encaminhado dessa forma. Mas não temos nenhum livro e nenhuma forma certa. Porque se você analisar cronologicamente ainda, a Umbanda é um bebê, né? A Umbanda é novíssima, não tem nem 200 anos, 250 anos, se tiver, no máximo. Então, ela vai precisar de um pouco mais de tempo para fazer os seus dogmas, né? Para colocar as suas coisas. Porque o Brasil é muito grande. Se você falar de Xangô em alguma região do norte, é Umbanda. Se você falar de um Omolocô, é uma Umbanda. Sabe? No Rio de Janeiro, a Umbanda é diferente de São Paulo do Rio Grande do Sul, do norte. Hoje estão trazendo, já estão de volta, a Jurema, os juremeiros, que trabalham já na linha do mestre Zé Pilintra, que não é bem dessa forma que as pessoas conhecem, mas eles estão voltando, estão sendo novamente trazidos por aqueles que vieram do norte, trazendo a Jurema Sagrada, o cachimbo sagrado. Então, está uma evolução e ebulição na evolução. E se não tem um livro, pelo menos a gente percebe que a gente visita vários terreiros, mas os orixás, a manifestação deles é sempre semelhante em vários terreiros, né? Então, aproveitando que a gente tem muitos leigos também assistindo esse programa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada um dos orixás, os principais, para o pessoal ter uma ideia de como é que isso funciona. E aí depois eu vou te perguntar dos caboclos, que você falou que não incorpora orixá. Então, primeiro vamos falar um pouquinho dos orixás, e aí depois a gente fala das linhas, pode ser? Sim. Bom, como eu já falei para você um pouco, agora a gente entra um pouco no candomblé. Porque na Umbanda, ela trabalha com os caboclos dos orixás. Se você vai num templo de Umbanda, por exemplo, quando o pessoal está trabalhando com Ogum, na verdade eles estão trabalhando com os caboclos de Ogum. É onde eles dão passe, eles fumam, eles conversam, eles energizam as pessoas. O orixá não. O orixá, ele não fala, ele só dá o seu ilá, ele vem dançando, através da dança ele mostra o que ele é. Se você falar sobre... Nós temos uma coisa chamada xirê, que é o início do Exu. No candomblé é um orixá, diferentemente da Umbanda, e termina, que é o início. O Exu é o início, é o começo, é o infinito. E terminamos com Oxalá, que é o final. É aquele que vai te levar para o outro lado, vamos dizer assim, aquele que vai te acompanhar na sua passagem. Tem a Oxum, tem Ogum, tem Xangô, cada um, através dos seus toques nos atabaques, demonstram a força na dança, no xirê. Acho que é isso que você perguntou para mim, ou é alguma outra? Bom, isso seria falar um pouquinho das qualidades de cada um, as características, né? Porque geralmente o pessoal que está assistindo, eles não entendem. Tem muita gente que entende, mas tem muita gente que esse vídeo vai ser o primeiro contato deles com a Umbanda. Então, eu vou te perguntar, aproveitando, qual que é a tua opinião, assim, para falar um pouquinho das qualidades principais, né? Porque
quem está escutando pode virar e falar assim, eu não tenho a menor ideia do que é o Mochum. Então, é desmistificar também, né? Dar uma idealizada do que é cada um deles. E aí depois a gente... O arquétipo, mais ou menos. Arquétipo, isso. Ogum. Ogum, ele é um orixá guerreiro, ele é tem a sua característica com o ferro, com a metalurgia. Temos Iemanjá, diferentemente dessa Iemanjá que as pessoas olham assim e vê aquela moça bonita, cabelos compridos, né, branca, esquece que o panteão é africano, né? Esquece que todos os orixás são negros, né? Iemanjá é aquela que Oxum, deixa eu começar na Oxum para depois chegar a Iemanjá. Oxum, ela é aquela que na hora do parto, ela acompanha o parto, é ela que traz a vida para as pessoas. Então, quando uma pessoa está a dar luz, Oxum é que está comandando naquele momento, está vivendo naquele momento. A partir do momento que essa criança nasce, ela entrega para Iemanjá, que é a mãe de todos os orixás. Então, é Iemanjá que vai criar. Então, temos a Omulu, o Baloaê, que hoje muita gente nem conhecia, mas hoje venera de todas as forças, porque ele é o Deus da peste, é o Deus da cura, é o Deus da doença, é o Deus que não que traz, mas daquele que leva. Existe essa diferença. Não é o orixá que traz a doença, é o orixá que leva a doença. Então, através dos seus daburus, que são as pipocas, né, através da sua palha, através de sua dança, ele realmente limpa os ambientes, na fé dele, as pessoas se curam através dos ebós, através das rezas, das cantigas. Xangô é a justiça, Xangô é aquele homem que é guardado devido a... Não é o orixá, não é o orixá que é da justiça, que é tudo certo, que é tudo nas formas que realmente a coisa acontece, doa quem doer, não existe a mentira, não existe a falsidade, não existe simplesmente o malogro, mas o Xangô está ali firme e forte na justiça e na verdade. Yansan é aquela que luta, é aquela guerreira, é aquela mulher que não se deixa bater, ela vai para a luta, ela cuida dos filhos, ela cuida dos filhos dos outros, ela cuida de que as pessoas realmente tenham a vontade e a certeza de saber que tem um orixá que eu acompanho sempre. Iemanjá, tem a Nanã. É bom também frisar umas coisas, o sincretismo dentro da nossa religião, porque muitas vezes as pessoas que vão pela primeira vez no templo, olha, chega assim, vê o altar e fala, pô, mas ali, aquele santo ali é católico, aquele outro santo é católico, aquele outro santo é católico. Aí existe o sincretismo, aí existe a história, aí existe o porquê que tem todas essas imagens de santos católicos dentro de um templo de Umbanda também. E aí vai, na verdade são 16, tem os herês, que são espíritos de crianças infantis, que traz a alegria, que traz a força, que traz a saúde, que traz a coordenação. Então, tem toda essa... É o xirê que a gente fala. E terminando em Oxalá, que é aquele que te acompanha na sua passagem, para que você tenha uma passagem tranquila, sossegada, nesse seu momento de passagem. E esses são os orixás. Só que na Umbanda não se incorpora a orixá, se incorpora a linha de trabalho, né? Então, quais seriam essas linhas de trabalho? Então, são os caboclos. São os caboclos, que é o caboclo de Ogum, caboclo de Xangô, caboclo de Iemanjá,
cabocla da Oxum, cabocla da Inhaçã, vem nas forças, né, desses orixás para também prestar a caridade espiritual, dentro do templo de Umbanda. Por isso que, às vezes, as pessoas se confundem um pouco, falam, poxa vida, eu fui no candomblé, o Ogum lá só dançava e dava o seu grito de guerra, Xangô só dançava, dava o seu grito de guerra, Inhaçã só dançava, dava o grito de guerra. E aqui eu estou vendo a Inhaçã, ela está bebendo, ela está dando passe, ela está falando. Então as pessoas às vezes não entendem direitinho. Por isso que aquilo que você disse agora, que existe os caboclos, é uma linha à parte que vem, vamos dizer assim, para que as pessoas entendam um pouco melhor, na falange desses guias, desses orixás. Em alguns terreiros a gente tem tipo gira de cigano, gira de caboclo, gira de preto velho. Na raiz ela é tudo caboclo. Ou existe uma gira de preto velhos, por exemplo? Uma gira de preto velho. Preto velho são os antigos escravos. Pra você ter uma ideia, hoje eu estou com até um colar aqui de uma preta velha, mãe Catarina, devido à pandemia, devido à minha idade, devido ao grupo de risco. Olha, fica com isso aí para te proteger durante essa tempestade. Nós temos os baianos, que é uma linha que vem também até do pessoal do Lampião, cangaceiros. Peraí. Peraí, volta. Explica de novo a parte do baiano, que deu uma picotada no som. Dos baianos. Então, as linhas dos baianos muitas vezes vêm como na linha de Lampião, né? A linha dos cangaceiros. Nós temos também os boiadeiros, mas aqueles boiadeiros do sertão, aqueles boiadeiros que vão para o mato buscar as ervas, buscar a cura através de ervas. Eles trazem os seus pontos, eles trazem o seu fumo encantado. Temos a linha dos próprios caboclos, que é os índios, os ameríndios, né, que ele traz também, através da sua fumaça, do charuto, traz a sua cura, através das suas linguagens, através dos seus fundamentos, através das árvores que eles conhecem. Por isso que muita gente, às vezes, chama a Umbanda e o pronto-socorro dos pobres, porque ali ela encontra não só a paz espiritual, como também a cura para os seus males também, através de alguns banhos ou chás. Né? E daí, quando vai ter, então, uma gira, quem coordena aquela gira vai ser a entidade dirigente daquele grupo. Então, é possível ter, por exemplo, numa mesma gira, um baiano de Oxum e um baiano de Oxalá? Eles vão trabalhar juntos? É assim que funciona? Não. Vamos supor, existem alguns templos que trabalham com várias linhas dentro de uma sessão, da mesma sessão, trabalham com várias linhas, trabalha com os baianos. Quando eu falo baiano, é diferentemente daquele caboclo de algum orixá, que não vem, ele vem na força, o caboclo, por exemplo, o baiano, ou o preto velho, ou o boiadeiro,
ou marinheiro. O marinheiro, depois eu vou falar uma particularidade, porque muita gente pensa que eles vêm bêbados, mas na verdade não é bem isso. E eles trazem aquilo que, dentro do fundamento do orixá, o que a pessoa precisa. Porque o orixá não pode falar. Ele não fala, ele não é o momento dele ali. E nem o local dele ali. Né? Mas ele tem as suas falanges, ele tem aqueles que eles possam mandar naquele coisa. Então, existe o equilíbrio que o ser humano precisa dentro da espiritualidade. Os marinheiros, se alguém que está nos vendo aqui ou participando já sabe que parece que vem aqueles bêbados, né? Que eles vêm tombando para cá e tombando para lá, mas na verdade o que eles vêm fazendo é reestruturando o próprio médium, né? Ele vem reequilibrando o próprio médium através da espiritualidade. Porque o que acontece? Os guias levam aquilo que as pessoas... quando o médium ele volta a si, os guias já levaram muitas coisas, mas de repente pode ficar alguma lava astral dentro da aura dessa pessoa. É onde, por exemplo, que um marinheiro, um marujo, ele vai fazer com que esse reequilíbrio faz com que o médium tenha mais forças para continuar trabalhando espiritualmente para o que der e vier, porque você nunca sabe o que vem na tua frente. O guia nunca vai saber o que a pessoa está sentindo antes de falar com a pessoa. E tem aquelas possessões, tem aquelas pessoas que já entram caindo e ali tem que fazer algum descarrego, fazer um transporte, a gente chama de transporte, transportar aquilo que está de ruim nessa pessoa para os médiuns, e os médiuns dão o fim nisso através dos guias dele. Então, existe uma cadeia trabalhando para cada pessoa que vai num templo de Umbanda fazer uma consulta. Eu estou com uma pergunta do Felipe que, na verdade, é legal e ela vai dar um link já para a gente falar da FRECAP um pouquinho. Felipe Barros, ele fala assim: cresci num terreiro de Umbanda bem tradicional de Belo Horizonte e aprendi muito sobre a religião e sobre os caboclos da casa. Depois de um tempo, o terreiro abandonou os atabaques, a festa de Cosme e Damião, colocou o momento de chegada dos caboclos em um local reservado e começou a adotar muitos conceitos do kardecismo. Agora eles têm imagens, algumas músicas somente, mas no lugar do terreiro cheio tem uma palestra com o livro dos espíritos. Você sente que existe essa conversão em outros terreiros de Umbanda do país? Não, pelo que eu entendi, esse templo ele passou de Umbanda para kardecista, não é isso? Para Mesa Branca. Isso. Interessante. Não, Isso é muito comum ou isso não acontece tanto? não sei que salada que foi feita aí nesse caso aí, entendeu? E onde estão os guias aí, onde está o guia-chefe, onde estão os mentores, né? Onde é que ficaram nesse ponto? Porque eles não vão vir numa mesa, um caboclo, um preto velho, um baiano, um boiadeiro, um herê, um cosminho, que a gente chama de cosminho, um exu, uma pombogira, não vai vir numa mesa kardecista. Não sei por que ele fez isso. Não, é a primeira, aliás, eu nunca ouvi falar disso. Estou ouvindo falar pela primeira vez. Não, o pior é que eu escuto às vezes de vez em quando, mas é que esses terreiros New Age, que eles surgem aí já vai mesclando e tal. Mas é aquelas coisas que a gente conversava aqui. Como você tem aquela incorporação de possessão mesmo de apagar, o caboclo chega e dá ordem, né? Não tem essa do médium querer cantar de galo, né? Não, não, em absoluto. Que ali quem manda é o guia-chefe, é ele que manda, ele que faz. Agora, a vaidade, como já dizia o diabo, que é o pecado predileto dele, né? A vaidade, às vezes ela interfere muito na mediunidade da pessoa.
A pessoa começa simples, humilde, começa trabalhando de uma forma correta e aí, de repente, ela começa a achar que o guia dela é mais que de fulano, de cicrana, de beltrano. E os guias, eles não vão falar para ela, cala a boca, fica na tua. O que eles fazem? Eles começam a se afastar. Então, às vezes, até o terreiro fechar por causa desse tipo de coisa. Assim. Eu já vi isso muitas vezes, terreiros fechando por causa da vaidade, por causa de pessoas que achavam que tinha o melhor guia, o maior guia. É uma coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte, eu vou falar um exemplo, há quase 50 anos que eu sou médium, que eu trabalho com guia. Aí se vier um filho na casa e ele receber a primeira vez, o guia dele tem a mesma força que o meu. A única diferença, Marcelo, talvez seja um pouco mais de conhecimento meu do que o dele, porque o guia ele se limita, o médium limita o guia. Qualquer guia que chega, ele já chega pronto, já sabe tudo. Ele tem a mesma força que aqueles que já estão lá 10, 15, 20 anos, 30 anos. O que acontece, às vezes, é um médium que também não está preparado para receber de tanta força, de tantas coisas, mas isso vem com o tempo. Então, é onde entra a humildade nesse momento. Vou fazer aquela pergunta. A gente vai agora falar da FRECAP. Né? O que é a FRECAP? Por que ela surgiu? O que ela trabalha? Bom, a FRECAB, ela nasceu em 1995 como uma federação, que ela é uma federação de resistência da cultura afro-brasileira. O que aconteceu é o seguinte, na época houve um êxodo, lá para os anos 70, 80 e pouco, de um bandista que foi para o candomblé. Só que muitos desses começaram a voltar porque não era bem aquilo que ele achava que era. Porque o candomblé é muito mais rígido, tem muito mais fundamentos profundos e antigos do que a Umbanda. E a FRECAB, ela nasceu justamente por causa disso, para ter a resistência dentro da cultura que nós tínhamos e temos de matriz africana, não sobressaindo das demais. Então, tudo aquilo que for dentro da capoeira, dentro do jongo, dentro dessas atividades que veio da África, nós incorporamos dentro da FRECAB. E ela também tem os seus templos afiliados, né, que são todos afiliados dentro da FRECAB, perfazendo assim, um número maior de pessoas que consiga trazer e manter a nossa identidade umbandista nos conforme. Praticamente essa a história. Hoje nós temos também uma ONG, que é a ARCAB, que é a Associação de Resistência da Cultura Brasileira, onde também nós procuramos ajudar os nossos irmãos menos favorecidos e também trazer a cultura para dentro do templo, que é o Bumba Meu Boi, a capoeira, que de uma forma ou de outra está interligada com as religiões de matriz africana. Então, por falar em matriz africana, tem uma pergunta, mas eu vou deixar um pouquinho para depois. Tem uma pergunta aqui do Henrique. Ele fala assim, os pontos riscados, você falou anteriormente que eles são como um RG da entidade, né? Você já viu ao longo dos anos ou das décadas, a mesma entidade ela mudar o ponto riscado, acrescentar coisa, tirar coisa? É possível ler um ponto riscado ou só através da energia
Um pai de santo consegue, olhando para o ponto de riscado, através dos símbolos, conseguir dar a ficha da entidade? Sim, mas não a grosso modo. Existem duas formas aí para você ver o ponto riscado. Primeiro, o ponto riscado mesmo, o dele, o original, o RG, aquilo que eu falei no início, ele vem através de um fundamento, de uma guia, de uma gira em particular, assim, e ele traz o ponto original. Então, um exemplo, duas estrelas, três cruzes, uma montanha, isso aí, um exemplo, aleatório que eu estou falando. Isso aí. Esse é o RG dele. Através desse ponto, através desse ponto riscado, você sabe se esse guia ele vai demorar para fazer ficar no Orum, né? Ficar na Aruanda, ou ele vai demorar ainda, em terra ainda tem muita coisa a fazer, ele está preso ainda às coisas terrenas ainda, e também qual é o orixá que ele trabalha, a força que força de qual orixá que ele tem tá ali naquele RG, naquele ponto verificado. Agora, o que acontece? Às vezes, ele precisa, por exemplo, dentro do ponto dele, ele pode colocar um aditivo, vamos dizer assim, uma força a mais, uma estrela aqui, uma lua ali, para fazer aquele determinado trabalho que vai. Travou, Marcelo, ou não? Deu uma travadinha, mas isso aí depois eu corto. Mas deu para entender o que eu falei, não? Perfeito, perfeito. E uma outra pergunta que a gente sempre faz é que o pessoal tem geralmente um dilema, né? Que na Umbanda tem sacrifício, no Candomblé tem, na Umbanda não tem. Como é que você enxerga essa questão do sacrifício? Aproveitando também para desmistificar, né? Porque o pessoal evangélico adora meter o pau nas religiões afro por causa do sacrifício de animal e tal. Eu queria que você explicasse a tua visão do sacrifício dentro da Umbanda, do Candomblé, da Umbanda Raiz. Falo sim. Primeiro, nós temos que entender o sacrifício. Sacrifício, se você olhar, perceber, o que é o sacrifício? É uma coisa que você está fazendo além de que forma? Nós, isso ficou, sacrifício de animal, sacrifício, porque tem que sacrificar o animal, tem que matar o animal. Na verdade, a gente fala de oferenda. Na verdade, o correto é uma oferenda, não um sacrifício. Né? O que é? Por que é uma oferenda? Vamos pegar um frango, por exemplo. A partir do momento que você abate um frango, esse frango ele foi defumado, ele foi lavado os seus bicos, foi lavado os seus pés, igual os outros milhões que eles fazem isso, né? Não é nada disso. Então, e foi rezado em cima disso, e ele está sendo ofertado a tal orixá. Depois de abatido, algumas partes vão ser oferecidas aos orixás. O restante é servido na casa como a mistura, como a comida que nós comemos, né? Aos orixás, até ao Exu, aos orixás. O restante é consumido por nós, né? Agora, o que existe é o seguinte, tem um despacho. A energia ela vai ficar 2 ou 3 dias dentro do templo.
Passando esse tempo, toda a energia daquela comida, vamos dizer assim, ela já se dissipou, eles já levaram, então ela não tem mais nenhuma serventia. É onde nós temos que despachar, não tem uma outra forma. Né? Existe agora uma diferença entre despachar e oferecer. Muita gente oferece, às vezes, nas encruzilhadas, oferece em algum local, né, nas matas, essas coisas todas. E tem aqueles que despacha. Né? Acabou aquele momento vai-se embora. Então, existe muita celeuma dentro dessa forma, porque se você analisar outras religiões, por exemplo, o catolicismo, quando você vai visitar um túmulo, qualquer coisa, você leva um vaso, uma flor, qualquer coisa, guardada a devida proporção, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que como é um animal que, aliás, se todos matassem, né, se todos abatessem dessa forma, me parece que só tem os judeus eles fazem da mesma forma que a gente, né? Mas isso ninguém comenta, porque é uma outra história, uma outra... e não são negros e não são pobres e assim por diante. Então, o sacrifício, ele na verdade, uma oferenda e ele é fundamental dentro para que fortaleça. Porque imagine só um templo que você recebe durante um ano inteiro mais de 5.000 pessoas. Mais de 5.000 pessoas. A energia ali vai se desgastando. Vai se desgastando. Então, você tem que fazer com que ela se renova. Então, é assim que, através dos ebós, através de outras comidas também, não é só o sacrifício. O sacrifício é muito pouco, é uma vez por ano, no máximo, porque tudo que é demais também dá o contrário. Dentro da nossa religião, assim, tudo que é demais dá o contrário. Então, a maioria das vezes, o ano todo que a gente faz comidas saborosas, por sinal. A Luísa perguntou assim, fora de uma gira, qual que é a tua visão de uma incorporação em casa, ou seja, fora do terreiro? O filho de santo receber a entidade, o caboclo na casa dele. Isso funciona, não funciona? É recomendado, não é? Bom, eu sou extremamente contra. E vou explicar por quê. Quando o médium ele começa a trabalhar em casa, o que acontece? As pessoas, ele começa a trabalhar com o pai, a mãe e um primo, uma prima. Daqui um mês ele tem o pai, a mãe, o vizinho da frente, o vizinho de trás. Tal. E funciona. Ele vai arrumando, ele vai acertando a vida das pessoas que vão lá. Só que ele mora numa casa. Ele não tem... como é que eu posso dizer? Ele não tem o escoamento, né, dessas energias ruins que fica. Ele não tem dentro da... Porque a casa é casa, não é o local de trabalho. Ali é uma casa, ali onde ele come, dorme, né, e etc, etc. E com o tempo, começa a haver uma certa desunião em casa, ou uma doença, ou algo que começa a atrapalhar a vida, ou começa a faltar o dinheiro, começa a faltar alguma coisa, começa a ter briga entre discussões bestas que levam a coisas grandes. Por quê? Porque aquelas larvas astrais, elas continuam ali dentro, não foi escoada, porque não é um templo, ele não tem as firmezas necessárias para que isso funcione, porque dentro de um templo, as firmezas é que faz com que se vai as energias negativas. E aí, se essa pessoa
ela está trabalhando num templo e fazendo isso na casa, o pai de santo não sabe, ou a mãe de santo não sabe. E por aí já demonstra que ele já não é uma pessoa já fiel para trabalhar naquela casa. E aí ele começa a culpar o pai ou a mãe de santo e o terreiro por as coisas não estarem acontecendo dessa forma. E ele começa a se questionar. Poxa vida, as pessoas vêm aqui em casa, eu trabalho, as pessoas recebem, as pessoas abrem o seu caminho, as pessoas conseguem um emprego, conseguem aquilo que querem buscar, e eu estou cada vez de uma forma pior. Por quê? Porque a energia que ali fica, como se fosse um redemoinho, a coisa fica de uma forma tenebrosa e vai escurecendo cada vez mais, porque ali não é o local apropriado para isso. Ele não tem as firmezas dentro disso. Não adianta falar que, pai, mas eu fiz um congazinho aqui, eu fiz um congazinho. Não vai adiantar isso aí. Isso não é a firmeza. Isso não é um templo precisa ter pelo menos 15, 20, 30 firmezas para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Né? Isso por experiência também. Então, não é aconselhável trabalhar em casa. E do ponto de vista da Umbanda Raiz, aquela pergunta que também todo mundo fica muito curioso, né? O que acontece depois que a gente morre? Bom, ou você é cremado ou você vai enterrado. Não, estou brincando, isso é uma brincadeira minha. Nós acreditamos na reencarnação. Se nós não acreditássemos na reencarnação, nós não seríamos espiritualistas. Né? Não tinha nem razão de ser. Então, nós vamos para um espaço-tempo, né, que a gente chama de Aruanda também, e ali aguardando dentro do tempo necessário para nos reencarnarmos novamente até os nossos espíritos ter a energia pura para que possamos fazer parte do éter. E os caboclos que trabalham e descem, eles são esses guias que estão coordenando essa jornada. Então, em algum momento a gente pode virar um caboclo? Olha, sim. Por quê? Talvez em alguns 10 séculos, 8 séculos, etc. Porque um preto velho, por exemplo, ele, só para você ter o exemplo, ele foi a última encarnação dele, nesse momento. Porque nós temos um certo número para ser reencarnado. E ele traz, aí é que está, ele traz aquilo que nós chamamos de magia também, de conhecimento, que a magia é o conhecimento. Né? Esse é o grande trunfo da magia, que é o conhecimento. Ele veio como um preto velho, mas nada impede dele já ter sido um trabalhador braçal numa pirâmide, no Egito, por exemplo, há milênios atrás. Né? Então, depende de quantas vezes o espírito dele está nas reencarnações. Então, você pode ser um caboclo, mas daqui 1000 anos, 2. A gente já está indo caminhando assim para o fim da entrevista. Queria pedir a tua opinião, assim, se você deixasse uma mensagem para esse pessoal que está começando agora, para a busca espiritual e tal, que conselho que você gostaria que o Valdir de hoje desse para aquele Valdir lá atrás que está começando numa busca espiritual? Que conselho que você gostaria de ter ouvido? Bom, primeiro, não vamos no canto da sereia. Quando a mediunidade bater, quando você vê que realmente precisa fazer um trabalho espiritual, que a sua estrada espiritual está dentro de um templo de Umbanda, procure saber primeiro quem é e quem são as pessoas que você vai conviver espiritualmente ali naquele local. Tenha humildade de aprender e tenha sabedoria de ensinar.
Eu estou aprendendo a cada dia que passa, Marcelo. A cada dia que passa eu aprendo mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E também procuro passar da mesma forma para meus filhos. Então, o conselho que eu dou é ter a humildade de saber aguardar um momento, de procurar saber e também ter atitudes dignas de um espiritualista. Não é só necessário fazer uma ajuda para um irmão ou para um desconhecido, mas é saber de você. Aí entra uma coisa meio maçônica, você se lapidar dentro daquilo que você está querendo entrar e na seara que você está entrando nesse momento. Por isso, a lapidação e a humildade vai fazer parte da sua estrada, né, da pavimentação da sua estrada dentro da espiritualidade. E para a gente fechar, que daqui a pouco a gente vai abrir as câmeras para a gente conversar um pouquinho entre a gente do Mayhem, mas o pessoal curtiu a Umbanda Raiz, ele gostou da FRECAP, de toda essa ideia. Como é que ele acha vocês? Bom, aliás, isso que ele falar agora vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo aqui do YouTube. Nós estamos na rua Bilbao, número 98, Utinga, Santo André. Nossos trabalhos, assim que voltarmos, são aos sábados, a partir das 20 horas. Nós estamos em Santo André, ABC Paulista. Né? E as portas estão abertas para que vocês possam fazer uma visita e nos conhecer um pouco mais sobre a nossa Umbanda de raiz que nós temos lá. E no Facebook e Instagram, vocês têm isso também? Sim. Eu tenho, sim. No Facebook nós temos a FRECAB Federação. Ali também tem todo o endereço certinho, tem o mapa, quando chegar, como faz para chegar. Nós temos também as entrevistas que nós fizemos com os pais de santos, com as mães de santos, né? Nós temos ali um material muito bom também para as pessoas poderem entender um pouquinho mais os nossos trabalhos ali dentro da FRECAB. Bom, eu só tenho que te agradecer muito, foi muito legal esse bate-papo, estava também morrendo de saudade. Eu vou só despedir do pessoal, se quiser se despedir do público, e depois eu encerro aqui, a gente vai bater um papo ainda. Bom, pessoal, muito obrigado por ter estado conosco aqui nesse bate-papo gostoso aqui com o meu querido irmão, meu querido mestre Marcelo. Eu ainda chamo ele de garoto. Ele é um garoto que realmente tem uma cabeça excepcional, é uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa que está fazendo, vai ficar na história através disso que ele faz aí. Eu agradeço a vocês, a participação de vocês, né, as perguntas de vocês, e também, se vocês quiserem saber mais alguma coisa a respeito, alguma coisa, é só entrar em contato com o Marcelo, ele entra em contato comigo e a gente vai fazer as coisas aí da melhor forma possível. Um grande abraço a vocês, um grande axé a todos vocês que estiveram conosco nesse momento, nessa data de hoje. Axé, axé, axé. E para você que assistiu o nosso vídeo até agora, muito agradecido. Então, novamente, se você não pôs curtir e dar like, essas coisas que eu sempre esqueço, por favor, faça. As informações que o Valdir passou estão aqui na descrição do vídeo. E até o nosso próximo bate-papo Mayhem, cara. Obrigado pela visita.